Antes de começarmos a história, diga pra gente de onde você está assistindo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tenha um dia maravilhoso e agora prepare-se. A história de hoje começa. A vida de Laia nunca foi mais do que um ciclo interminável de dor, sofrimento e crueldade. Desde o momento em que seu pai faleceu, ela ficou à mercê da madrasta perversa e dos meio-irmãos tão frios quanto o gelo, pessoas que a tratavam não como família, mas como uma serva indesejada. Eles a obrigavam a suportar o peso de todos os caprichos e roubavam dela o amor e a segurança que um dia encontrou na presença do pai. Aos 25 anos, Laia nunca viveu de verdade. Apenas sobreviveu. A casa que um dia foi cheia de lembranças quentes e risadas, agora era sua prisão pessoal. Um lugar onde ela era forçada a cozinhar, limpar e engolir humilhações sem um único instante de descanso. Ao primeiro raio de sol, o dia começava com o som cortante da voz de sua madrasta, Margot. Ela invadia o minúsculo quartinho sem janelas, chutava o cobertor puído que mal cobria o corpo cansado de Laia e a arrancava do chão com brutalidade, gritando ordens como se estivesse comandando um objeto sem vida, uma ferramenta feita apenas para servir. Garota preguiçosa, você acha que essa casa vai se limpar sozinha? Ela cuspia as palavras com desprezo, os olhos ardendo com um ódio inexplicável, como se a simples existência de Laia fosse uma ofensa. Levante-se e faça o café da manhã antes que eu te jogue na rua, que é o lugar de onde você nunca devia ter saído. As ameaças já não abalavam Laia. Ela sabia que eram vazias. Margot jamais a colocaria para fora, não por pena, mas porque gostava de tê-la por perto, para torturá-la sempre que quisesse. E assim, sem protestar, sem permitir a si mesma o luxo de sonhar com rebelião, Laia se levantava do chão frio. Suas pernas cambaleavam, o estômago roncava de fome, e a fadiga era uma sombra constante, o eco de um coração há muito despedaçado. Quando finalmente a família se sentava à imensa mesa de jantar, rindo e conversando, enquanto se deliciavam com o banquete que ela preparara, Laia permanecia em pé, em silêncio, observando de longe. Seu estômago reclamava, mas ela sabia. Não sobraria nada. Ethan, o meio-irmão, parecia se divertir com a crueldade. Chamava Laia até ele, fingindo que lhe daria um pedaço de pão, apenas para colocá-lo inteiro na boca, rindo ao ver a dor que ela tentava esconder. Oh, pobre Laia! Zombava Sophie, a meia-irmã, com um falso olhar de pena. Se você não fosse tão inútil, talvez alguém realmente se importasse com você. As palavras cortavam fundo. Não porque fossem verdadeiras, mas porque Laia um dia acreditara nelas. Ela acreditou que se fosse obediente, gentil, talvez fosse amada. Mas os anos de desprezo apagaram qualquer traço de esperança, deixando apenas a dura certeza. Para eles, Laia nunca seria nada além de um estorvo, um alvo fácil, um corpo para servir, uma alma invisível. E ainda assim, apesar da dor, da injustiça, das feridas invisíveis, Laia se recusava a se deixar quebrar completamente. Nas profundezas do seu coração, enterrado sob as cicatrizes de anos de abusos, ela guardava o menor fragmento de esperança, uma faísca frágil, mas viva, de que um dia, de alguma forma, escaparia daquele pesadelo. Sonhava em encontrar um lugar onde não fosse apenas tolerada, mas verdadeiramente querida, verdadeiramente amada. À noite, encolhida no chão gelado e duro do pequeno depósito que chamavam de quarto, Laia fitava o teto rachado e imaginava outra vida, uma vida onde pudesse andar sem medo, sorrir sem se conter, amar sem hesitar. Mas a realidade era impiedosa, e a cada amanhecer ela era lembrada de que ainda estava presa naquela existência cruel, acorrentada a um destino que parecia impossível de escapar. As manchas roxas em seus braços, os calos nas mãos, o vazio dolorido no estômago. Tudo a lembrava de que não passava de uma serva em sua própria casa, uma prisioneira no lugar onde deveria ter sido amada.
Mesmo enquanto esfregava o chão até as mãos sangrarem, mesmo suportando as palavras cortantes de Margot, mesmo observando Ethan e Sophie exibirem os luxos que um dia poderiam ter sido dela, Laia se recusava a deixar a escuridão dominá-la completamente. Ela suportaria. Ela sobreviveria. Porque lá no fundo sabia. Não importava o quanto tudo parecesse sem esperança agora. Sua história não havia sido escrita para terminar em sofrimento. Tinha que haver algo mais, esperando por ela além daquelas paredes, além da dor, além daquela casa fria e cruel. Mas quando? Como? Por agora, tudo o que podia fazer era esperar e resistir. Orar para que algum dia, de alguma forma, sua vida finalmente mudasse. Aquela noite estava mais fria do que de costume. O vento cortante uivava pelas frestas da velha mansão que por tanto tempo ela chamara de lar. Mas não era o frio que fazia seu corpo estremecer, era o silêncio. Um silêncio estranho, perturbador, que pairava sobre a casa como uma sombra. Um silêncio que deixava o estômago de Laia revirar, cheio de uma sensação de pressentimento impossível de ignorar. Ela já havia aprendido. Quando havia paz naquela casa, era sinal de perigo. Sempre era. Enquanto esfregava o chão da cozinha, os dedos dormentes de tanto esforço, ela não conseguia afastar a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. E não demorou muito para que o medo se confirmasse. O som dos saltos ecoando pelo piso de mármore fez seu corpo congelar. Ao virar a cabeça, encontrou-se frente a frente com Margot, cujo olhar trazia um brilho ainda mais cruel do que o habitual. Os lábios pintados se curvaram num sorriso frio, venenoso, que fez o estômago de Laia se revirar. "Levante-se!" ordenou Margot, a voz gelada, os olhos faiscando com algo obscuro, indecifrável. Laia hesitou apenas um segundo antes de obedecer. Levantou-se devagar, limpando as mãos úmidas no vestido puído, o coração batendo descontrolado dentro do peito. Esperava qualquer coisa, um grito, um tapa, uma nova humilhação. Mas nada poderia prepará-la para as palavras que vieram em seguida. "Arrume suas coisas", disse Margot, com um tom quase divertido. "Você vai embora." As palavras soaram distantes, irreais. Indo embora? Isso não podia estar acontecendo. Ela não tinha para onde ir. Não havia ninguém esperando por ela além daqueles muros. O único escape que Laia ousara sonhar era aquele que ela mesma criaria. Nunca algo que Margot lhe concederia de bom grado. "O quê?" Ela gaguejou, a voz mal ultrapassando um sussurro, o medo se enrolando no estômago como uma serpente. Margot fez um som impaciente com a língua e se aproximou, segurando o queixo de Laia com unhas afiadas e perfeitamente esmaltadas, forçando-a a erguer o rosto. "Não me faça repetir, garota", ela rosnou. Devia agradecer. Finalmente encontrei alguém disposto a te tirar das minhas mãos. Sabe o quanto você é inútil? Nenhum homem em sã consciência iria querer uma empregadinha patética como você. Mas, por sorte, alguém quer. O vazio no estômago de Laia se aprofundou. Sua mente disparou, imaginando possibilidades, cada uma mais terrível que a outra. Será que havia sido vendida como serva? Expulsa para as ruas? Mas antes que pudesse perguntar, um som ecoou pela casa, uma batida seca, autoritária, que fez o sangue dela gelar nas veias. Margot sorriu, um sorriso torto e venenoso, e soltou o rosto da enteada. Virou-se para a porta com calma quase teatral, como se estivesse prestes a receber um convidado de honra, e não selar o destino da própria família. Laia queria correr, queria gritar, mas suas pernas pareciam feitas de chumbo. Ficou paralisada enquanto a pesada porta de madeira se abria lentamente, rangendo até revelar o homem cuja presença parecia sugar o ar do ambiente. Victor Stone. O nome, por si só, já causava calafrios em quem o ouvia, e Laia já ouvira o suficiente. Um homem de poder, de fortuna e de uma frieza lendária.
Um bilionário cuja reputação era construída sobre os escombros de quem ousava desafiá-lo, implacável, calculista, sem uma gota de misericórdia. E agora, de alguma forma, por um motivo que ela nem conseguia imaginar, ele estava ali, por ela. Victor era imponente. Os ombros largos preenchiam o batente da porta, o terno preto impecável contrastando com a luz sombria do salão. O rosto esculpido, inexpressivo, e o olhar gélido pousando sobre Laia como uma lâmina invisível. Sua simples presença sufocava. Era uma força que exigia a atenção, que comandava a obediência, sem precisar dizer uma única palavra. Margot o recebeu com um sorriso doce e falso, o tipo de sorriso que ela reservava para homens ricos o bastante para lhe servir de vantagem. Sr. Stone, ela ronronou, dando um passo para o lado. Está tudo pronto. Laia mal teve tempo de reagir antes que 2 homens entrassem na casa. Altos, vestidos de preto, rostos impassíveis. Moviam-se com a precisão de quem já havia feito aquilo inúmeras vezes. O pânico tomou conta dela. Finalmente o corpo respondeu. Cambaleou para trás, o coração martelando no peito, enquanto a verdade se instalava. Ela havia sido vendida, como um objeto, como uma mercadoria trocada por dinheiro. Não! Ela arfou, balançando a cabeça, o desespero tomando conta. Você não pode fazer isso. Mas suas palavras só divertiram Margot, que cruzou os braços e observou a cena com prazer cruel. Oh, mas eu posso, ela murmurou, com um brilho venenoso nos olhos. Você realmente acha que tinha escolha, Laia? A voz de Margot cortou o ar como uma lâmina. Você me pertence. E agora? Pertence ao Sr. Stone. As palavras fizeram o corpo de Laia estremecer violentamente. Sua madrasta nunca a tratara como parte da família. Mas ouvi-la dizer aquilo de forma tão fria, tão cruel, foi como receber uma facada direta no coração. Ela se virou para Victor, o desespero estampado nos olhos, implorando em silêncio que tudo fosse um engano, que ele mudasse de ideia, que simplesmente a considerasse um fardo e fosse embora. Mas o rosto dele permaneceu impassível, insondável, como se o sofrimento dela fosse apenas um incômodo passageiro. Vamos embora, disse ele, a voz grave, autoritária, sem espaço para questionamentos. E assim, o destino de Laia foi selado. 2 homens se aproximaram e a seguraram, firmemente, mas sem brutalidade. Isso, porém, não fazia diferença. Ela se debateu com todas as forças que tinha, lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto suplicava: Por favor, eu não quero ir. Margot apenas observava, entediada, revirando os olhos diante do desespero da enteada. Chega dessa cena ridícula, disparou impaciente. Devia me agradecer. Sabe quanto dinheiro ele pagou por você? Finalmente, você vale alguma coisa. A humilhação, a traição, a impotência. Tudo isso esmagou o coração de Laia como se o mundo desabasse sobre ela. Mas não havia tempo para pensar. Antes que percebesse, estava sendo arrastada em direção à porta, o corpo resistindo, a mente gritando por uma saída que simplesmente não existia. Ao cruzar o batente, a última imagem que viu foi o sorriso triunfante de Margot, e logo atrás dela, Ethan e Sophie assistindo à cena com olhares divertidos, sem um traço sequer de arrependimento. A porta se fechou com um estrondo, cortando-a para sempre da única vida que conhecera, por mais cruel que tivesse sido. Lá fora, o ar noturno estava gelado. Um carro preto e reluzente esperava junto ao meio-fio, refletindo a luz fraca dos postes, uma presença sombria, quase fúnebre, como o último prego no caixão de sua liberdade. Victor caminhou à frente, calmo, os passos firmes. Entrou no carro sem olhar para trás, sem sequer um vislumbre da garota arrancada à força de casa. Os homens empurraram Laia para dentro. O cheiro de couro e luxo a envolveu, sufocante, quando ela caiu no assento diante do homem que agora, de forma terrível, a possuía. A porta se fechou.
As travas se acionaram com um clique seco, e quando o carro partiu, levando-a para longe de tudo o que conhecia, Laia sentiu com um horror profundo. Sua vida não lhe pertencia mais. O trajeto seguiu em silêncio. Apenas o ronco baixo do motor preenchia o ar, pesado, tenso, como se até o som tivesse medo de existir ali dentro. Laia mantinha-se rígida, as mãos trêmulas sobre o colo, o corpo inteiro vibrando entre medo e incredulidade. Não era apenas o choque de ser levada à força, era o peso da certeza de que agora estava sob o domínio de um homem que nunca vira antes, mas cujo nome já bastava para causar arrepios em quem o ouvisse. Mas apesar do terror, ela se recusava a ceder. Não choraria mais. Não daria a Margot o prazer de saber que a havia destruído. Baixou o olhar, sem ousar encarar o homem à sua frente, mas Victor estava observando cada movimento dela. Não estava apenas observando-a. Estava estudando, analisando cada detalhe, com a precisão de um homem que raramente se surpreendia com algo na vida. E ainda assim, ali estava ele, completamente desconcertado, atordoado pela visão da mulher sentada à sua frente. Esperava encontrar apenas mais uma, outra alma desesperada em busca de fuga, outra beleza ferida e descartada pelo mundo. Mas Laia não era nenhuma dessas coisas. Ela era deslumbrante, etérea. Um anjo perdido, sentado em seu carro, envolto em um vestido que mal se ajustava ao corpo delicado. A pele morena brilhava sob a luz fraca. Os lábios cheios, cerrados em desafio. Os olhos escuros, inocentes e, ao mesmo tempo, carregados de uma dor tão profunda, tão crua, que algo dentro dele se moveu. Algo desconhecido, algo perigoso. Victor já havia conhecido inúmeras mulheres. Beleza o cercara a vida toda. Mas nenhuma havia o hipnotizado daquela maneira. Nenhuma o fizera perder o fôlego com um simples olhar. Encostou-se no banco de couro, o olhar penetrante fixo nela, a mente girando em perguntas e em um desejo estranho, quase urgente, de entendê-la. Queria saber por que ela olhava o mundo com tanta cautela, por que carregava no corpo a postura de quem já foi quebrada muitas vezes, mas se recusa a cair. E então, enquanto continuava a observá-la, os olhos afiados notaram tudo. Os dedos que tremiam levemente, o pequeno sobressalto quando o carro passou por um buraco, a maneira como ela evitava encará-lo. Foi aí que percebeu algo que o fez endurecer completamente. Pureza, inocência, uma fragilidade quase intocada, algo que não pertencia a este mundo, muito menos ao dele. O peito se apertou, o maxilar travou. A compreensão o atingiu com força, junto com o peso do que acabara de adquirir. Ela era pura, intocada. A revelação o atingiu como um raio, uma mistura confusa de emoções que ele mal reconhecia. Victor já vira de tudo. Já estivera com mulheres que sabiam jogar o jogo, que conheciam o que homens como ele desejavam. Mas Laia era diferente. Ela carregava algo que o mundo ainda não havia conseguido corromper. E só essa ideia despertou nele algo sombrio, possessivo, um instinto que ele não soube nomear. Os dedos tamborilaram contra o joelho. A mente trabalhava, calculando, tentando entender. Será que ela escondia isso? Será que se preservava por escolha? Ou será que a crueldade da vida simplesmente nunca lhe deu a chance de conhecer o amor, de conhecer a intimidade, de sentir o calor que ele já compartilhara com tantas outras? A curiosidade o consumia, crescendo a cada segundo. Precisava saber mais. Olhe para mim. A voz dele saiu suave, porém firme, carregando a autoridade de quem raramente era desobedecido. Laia se enrijeceu, mas não obedeceu. Os olhos continuaram fixos no colo, o corpo tenso como se esperasse o pior. Victor estreitou o olhar. A resistência dela o intrigava. A maioria das mulheres cedia no instante em que ele falava, ansiosas para agradá-lo, para ganhar sua aprovação. Mas ela era diferente. E ele precisava saber o porquê.
Eu disse: olhe para mim. Desta vez a voz saiu mais baixa, mais áspera, carregando um tom que fez um arrepio percorrer a espinha de Laia. Lentamente, com hesitação, ela ergueu o olhar, e quando seus olhos se encontraram, algo mudou. Algo profundo, irreversível. De perto, ela era ainda mais linda do que ele imaginara. Os olhos dela guardavam segredos, guardavam dor, guardavam uma história que de repente ele precisava ouvir. Conte-me. Quem fez isso com você? Murmurou ele, a voz baixa, o olhar firme, sem desviar um segundo sequer. Laia franziu o senho, confusa, a delicadeza de seus traços se misturando com um brilho de medo e incerteza. Fez o quê? Perguntou em um tom suave, quase um sussurro, mas havia força por trás daquela fragilidade. Victor inclinou levemente a cabeça, os olhos azuis, frios e cortantes, a examinando com uma atenção quase impossível de sustentar. Era como se conseguisse ler cada pensamento, cada lembrança dolorosa escondida dentro dela. Quem tirou tudo de você? Perguntou, agora mais baixo, quase com gentileza. A respiração de Laia falhou. Seus dedos se apertaram no tecido gasto do vestido, enquanto emoções antigas, enterradas por anos, ameaçavam transbordar. Ninguém jamais havia feito aquela pergunta. Ninguém jamais se importara. Por anos, ela fora invisível, uma sombra dentro da própria vida, uma serva dentro da própria casa. Aguentara cada insulto, cada tapa, cada palavra cruel, e nunca, nunca, alguém quis saber como ela se sentia. Nunca lhe deram voz, nunca lhe deram escolha. E agora, ali estava ele, o homem mais poderoso do país, um homem que podia ter o que quisesse, quem quisesse, sentado diante dela, exigindo saber sua história. Laia engoliu em seco, a garganta seca, o coração batendo forte demais. Minha madrasta, sussurrou por fim, o gosto amargo das palavras pesando em sua boca. E meus meio-irmãos. O semblante de Victor escureceu, o maxilar travou, as mãos se fecharam com força sobre o joelho. Ele já suspeitava, mas ouvir aquilo, ver a forma como o corpo dela tremia só de mencionar os nomes, acendeu algo perigoso dentro dele. Victor Stone odiava a crueldade, odiava a ideia de uma mulher ser maltratada, usada, descartada, e agora saber que aquela jovem, aquela criatura frágil e inocente, havia sofrido nas mãos de quem deveria protegê-la, fez o sangue dele ferver. Conte-me tudo, ordenou, a voz como aço, firme, inabalável. Laia hesitou. Cada instinto gritava para que ficasse em silêncio, para esconder sua dor, para não deixar ninguém chegar perto o bastante para ver suas cicatrizes. Mas, ao encarar os olhos dele, tão intensos, tão cheios de algo que ela não conseguia nomear, percebeu que pela primeira vez em sua vida, alguém realmente a via. E então, com um suspiro trêmulo, ela começou a falar. Contou sobre as noites em que esfregava o chão até os dedos sangrarem, sobre os dias de fome, quando Margot a deixava sem comida, sobre os insultos, os castigos, a solidão, sobre ser lembrada todos os dias de que não merecia amor. Falou dos sonhos roubados, das noites em claro, das orações sussurradas ao escuro que nunca respondeu. E Victor ouviu, não por pena, não por curiosidade, mas por algo mais profundo, mais sombrio, porque à medida que Laia despejava sua alma diante dele, revelando cada ferida, cada cicatriz, cada pedaço quebrado de seu coração, Victor Stone, o homem conhecido por seu gelo e crueldade, tomou uma decisão silenciosa. Laia era dele agora, e ele jamais a deixaria escapar. Quando os lábios de Laia se moveram, quando as palavras finalmente ganharam som, o tempo pareceu parar. O peso de anos de sofrimento rompeu o silêncio e ela não conseguiu mais conter o que estava guardado, tão fundo dentro dela. Sentada diante de Victor, na penumbra luxuosa da mansão, ela se sentia pequena, frágil,
Mas ao mesmo tempo, pela primeira vez, sentia que alguém queria ouvi-la, que alguém se importava. A voz dela tremia. As mãos apertavam o tecido do vestido, as unhas cravavam nas palmas, como se aquilo a impedisse de desabar completamente. Tudo começou quando meu pai morreu, sussurrou quase sem ar. Mas para Victor, foi o som mais alto do mundo. Seu olhar afiado e penetrante jamais se desviou dela, todo o corpo tomado por uma fúria silenciosa, enquanto ele ouvia, absorvendo cada palavra, cada detalhe do pesadelo que ela havia vivido. Eu era só uma garotinha, ela continuou. Os olhos, dois poços escuros de tristeza. A pele morena luminosa sob a luz dourada, contraste cru com a dor que ela revivia. Ele era o meu mundo. Me amava mais do que tudo. Me chamava de sua princesinha. Dizia que sempre me protegeria. Mas ele se foi, assim do nada. Um dia foi trabalhar e nunca voltou. A voz falhou. A lembrança era viva demais. Ardia demais. Por um momento, ela lutou para respirar. Lutou para seguir. Victor cerrou os punhos, o maxilar tenso. Sua presença exalava fúria, mas permaneceu em silêncio, deixando que ela ditasse o ritmo. Sabia que aquela era a primeira vez que Laia tinha a chance de despejar sua verdade. Depois que ele morreu, ela continuou, engolindo as lágrimas que surgiam. Tudo mudou. Margot, ela nem fingia mais se importar. Parecia que no instante em que ele se foi, eu parei de existir. Não me deixou nem tempo para o luto. No dia seguinte, ela levou tudo. Tudo do meu pai. Tudo que me lembrava dele. Vendeu as coisas, jogou fora as fotos, apagou a presença dele da casa como se ele nunca tivesse vivido. A voz dela se partiu um pouco. Aí ela me disse: "Você não é nada nesta casa. Você não tem nada. Você é nada." Uma lágrima solitária escorreu pela face de Laia, e ela nem a enxugou. Anos engolindo dor a haviam acostumado a carregar o fardo sozinha. Mas ali, diante do homem mais poderoso do país, um homem capaz de destruir vidas com uma ordem, ela se permitiu ser frágil, permitiu-se dizer as palavras enterradas. No começo foram pequenas coisas, sussurrou a voz trêmula. Ela me fazia limpar a casa, cozinhar para ela, para Ethan e para Sophie. Eu pensei que, se trabalhasse bastante, provasse ser útil, talvez ela me deixasse ficar. Mas eu estava errada. Nada que eu fizesse era suficiente. Se eu não limpasse rápido o bastante, era punida. Se eu não cozinhasse perfeitamente, era punida. Se eu respirasse do jeito errado, era punida. E quando ela se cansava de punir, deixava Ethan e Sophie fazerem o trabalho. As memórias surgiam como cenas de um pesadelo sem fim. Eles riam de mim, me chamavam de nomes, me empurravam, batiam, humilhavam, derrubavam, comida no chão de propósito só para me ver engatinhar e limpar. Tiravam minhas roupas, meus sapatos, meus livros, tudo que me dava algum consolo. E quando eu chorava, diziam que eu era fraca, patética, que ninguém jamais amaria alguém como eu. A dor nas palavras era cortante, como vidro quebrado no ar. E algo dentro de Victor quebrou também. As mãos dele se fecharam em punhos, as unhas cravando a palma com força até quase sangrar. O corpo inteiro tremia com uma raiva que não cabia em si. Ele queria eliminá-los, todos que tocavam nela, todos que a fizeram se sentir tão pequena. Queria apagá-los, fazê-los pagar 1000 vezes por cada lágrima, por cada ferida. Ainda assim, ele permaneceu calado, obrigando-se a ouvir, a permitir que ela esvaziasse a dor que guardara por tantos anos. Porque ele sabia. Aquilo não era apenas sobre vingança, era sobre ela, sobre os anos de sofrimento que Laia havia suportado sozinha, em silêncio. E naquele momento, mais do que qualquer coisa, ela precisava ser ouvida. Eu tentei fugir uma vez, sussurrou Laia, a voz quase inaudível, o corpo tremendo enquanto revivia o momento que quase a destruiu por completo.
Achei que, se conseguisse escapar, se corresse o suficiente, talvez eu pudesse ter uma vida minha. Ela respirou fundo, as palavras saindo entrecortadas pela lembrança. Então, numa noite, enquanto todos dormiam, arrumei uma pequena bolsa, peguei o pouco dinheiro que tinha juntado ajudando os vizinhos e corri. Corri o mais rápido que pude, o mais longe que consegui. Eu não sabia para onde ia. Eu só queria ser livre. Um riso amargo escapou de seus lábios, tão carregado de dor que fez o peito de Victor apertar. Mas eu fui ingênua. Achei que era rápida, mas eles foram mais rápidos. Me encontraram antes que eu saísse da cidade. Margot estava me esperando quando me arrastaram de volta para casa. Ela não disse uma palavra, só sorriu. E então, tirou tudo de mim. Laia fechou os olhos, tentando afastar a lembrança como se quisesse apagar o horror da memória. Mas era impossível. Aqueles dias estavam gravados em sua alma como uma cicatriz que nunca se apagaria. Ela me trancou no porão por 3 dias. Continuou a voz vazia, distante. Sem comida, sem água, sem luz. Só escuridão, só silêncio. Só o nada. Ela respirou fundo, as mãos tremendo no colo. Quando finalmente me deixou sair, me olhou e disse: "Você é minha. Você nunca vai escapar. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te amar. Você não é nada." Um silêncio pesado tomou o ar, denso, sufocante. As palavras pairaram entre eles como uma tempestade prestes a desabar. Então, lentamente, Laia ergueu o olhar. Seus olhos, escuros, cheios de dor, encontraram os de Victor. "E por anos", sussurrou, "eu acreditei nela." Victor não conseguiu respirar. Não conseguiu pensar. Tudo o que pôde fazer foi olhar para aquela mulher diante dele. A mulher que atravessara o inferno e, mesmo assim, ainda estava de pé. A mulher que fora quebrada 1000 vezes, mas ainda encontrava força para continuar. E ali, naquele instante silencioso, ele fez um voto. Um voto que nenhum poder no mundo o faria quebrar. Ele a protegeria. Não importava o preço, não importava o que tivesse que fazer. Ela era dele agora. E ninguém voltaria a machucá-la. Quando Victor Stone pronunciou aquelas palavras, o mundo pareceu mudar sob os pés de Laia, como se o próprio chão tivesse se partido, revelando algo que ela jamais ousara sonhar: esperança. A voz dele era profunda, firme, carregada de uma força que fez seu corpo inteiro estremecer. Não de medo, mas de algo novo, desconhecido, quase inebriante. Por anos, ela vivera num mundo onde a crueldade era a única linguagem que conhecia, onde o amor era mito, onde a bondade era uma miragem que desaparecia antes mesmo de poder tocá-la. Mas agora, diante dela, estava o homem mais poderoso e temido do país, o bilionário impiedoso que muitos chamavam de monstro, fazendo uma promessa que sacudiu até o fundo de sua alma. "Eu vou puni-los", disse ele, a voz grave, inabalável, "por cada lágrima que te fizeram derramar. E a partir de agora, você vai viver como uma princesa, Laia." As palavras ecoaram em sua mente, repetindo-se como um sonho impossível. Como acreditar? Como aceitar que alguém, qualquer pessoa, pudesse lutar por ela? Quisesse apagar as dores que ela carregava há tantos anos? Seus lábios se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. O que ela poderia dizer diante de algo tão inacreditável? As mãos tremiam. O corpo ainda doía das marcas invisíveis do passado. A alma ainda estava acorrentada ao medo. Era real? Podia confiar? Podia confiar nele? A vida inteira lhe ensinaram que ela não era nada, que ninguém jamais a amaria, que ninguém jamais a protegeria. E ainda assim, diante dela estava Victor Stone, olhando-a como se fosse tudo. Os olhos dele, escuros, tempestuosos, cravaram-se nos dela, e todo o seu corpo emanava algo perigoso, indomável, algo que sussurrava uma promessa que jamais seria quebrada. Victor não era um homem de ameaças vazias,
Não era um homem que falava por falar. Cada palavra que dizia carregava o peso da verdade, e isso a apavorava. Porque, se ele realmente quisesse fazer o que dizia, se realmente pretendesse vingar o que ela havia sofrido, se realmente fosse capaz de lhe dar a vida que ela só ousava sonhar, nas longas noites em silêncio, então tudo, absolutamente tudo, que ela conhecia iria mudar. Por quê? A pergunta escapou antes que Laia pudesse contê-la, um sussurro trêmulo, mas carregado de toda a dor, toda a dúvida, todo o medo acumulado em anos de cicatrizes invisíveis. Por que faria isso por mim? O rosto dele não se alterou. Se algo mudou, foi o olhar, mais denso, mais sombrio, como se as palavras dela tivessem acendido algo dentro dele, algo feroz, algo inquebrável. Victor deu um passo à frente. A figura imponente parecia preencher o ar ao redor, poderosa, mas não opressiva. Ele emanava autoridade, mas sem esmagá-la. Porque ninguém, ele disse, a voz baixa e firme, carregada de uma certeza impossível de contestar. Ninguém vai machucar o que é meu. O ar escapou do peito dela. Meu. A palavra reverberou dentro dela como um trovão. Seu coração disparou. A mente girou em confusão. Ele estava dizendo o que ela achava que estava dizendo? Estava a reivindicando? Laia, ele continuou, e sua voz soou como um juramento. Eu protejo o que é meu. Ela nunca pertenceu a ninguém. Nunca, pelo menos, de um modo que significasse segurança. Sempre fora apenas um fardo, um fantasma à sombra da vida dos outros, mas o modo como ele dizia aquilo não soava como uma prisão. Não era uma sentença. Era um escudo, uma promessa, uma força impossível de quebrar. O ar tremia entre eles. Laia o olhou, buscando nos olhos dele alguma mentira, alguma crueldade oculta, qualquer sinal de que aquilo fosse apenas outro jogo. Mas não encontrou nada, apenas aço, apenas convicção, apenas um homem que já havia decidido. Ela era dele para proteger. Você não precisa mais ter medo, ele disse, agora mais suave, a mão se erguendo, hesitante pela primeira vez, como se esperasse por permissão. Ninguém jamais esperara por sua permissão. Ninguém jamais a tratara como se sua escolha importasse. A percepção disso fez sua garganta apertar, os olhos arderem, o corpo inteiro tremer. Lentamente, com cautela, ela permitiu o toque. Os dedos dele roçaram os dela, quentes, firmes, reais. Um suspiro escapou de seus lábios com um simples contato. Não era apenas um toque, era um ponto de ancoragem, puxando-a para fora da escuridão, para algo novo, assustador, mas que pela primeira vez parecia esperança. Eu vou fazê-los pagar, disse Victor, a voz carregada de uma fúria tão intensa que arrepiou a espinha dela. Cada um deles. Eles vão se arrepender de cada lágrima que te fizeram derramar. Vão implorar por misericórdia, e eu não darei nenhuma. E você, Laia, você nunca mais chorará por eles, nunca mais sentirá dor por causa deles. A partir deste momento, sua vida é minha para proteger, e eu vou garantir que você nunca sofra novamente. O coração dela doeu. Não de medo, não de tristeza, mas de algo maior, avassalador, impossível de conter. Ninguém jamais lhe falara assim antes. Ninguém jamais a olhara daquela forma, como se ela valesse a pena, como se fosse alguém por quem se devia lutar, alguém que realmente importava. As lágrimas se acumularam em seus olhos, mas não eram de tristeza. Eram algo diferente, algo novo, desconhecido, algo perigosamente próximo de alívio. Você fala sério? Sussurrou Laia, a voz trêmula, quase sem acreditar, o coração apertado diante do impossível. Sim, respondeu Victor, sem hesitação, sem dúvida. Eu juro, Laia. Você é minha agora, e ninguém nunca mais vai te machucar. As muralhas que ela havia construído ao redor do coração estremeceram.
As correntes que a mantinham presa começaram a se partir, e pela primeira vez em toda a vida, Laia se permitiu acreditar. Talvez, apenas talvez, ela não estivesse mais sozinha. Naquela noite, enquanto o mundo lá fora se calava, Vitor não se apressou, não exigiu nada. Não a tratou como um homem frio que via nela apenas uma posse. Não. Ele foi diferente. Foi cuidadoso. Foi gentil. Como se entendesse, sem precisar de palavras, que ela havia passado a vida inteira sendo ferida. Como se soubesse que cada toque que ela conhecera até então fora cruel, impiedoso, feito para destruí-la. Laia estava preparada para tudo. Para a frieza, para a imposição, para a indiferença, porque era isso que a vida sempre lhe mostrara. Mas quando Victor estendeu a mão, o toque dele foi algo completamente diferente. Era quente, seguro e carregado de algo que ela não conseguia nomear. Seus dedos roçaram de leve o rosto dela, lentos, delicados, traçando o contorno de suas feições como se ele quisesse guardá-las na memória. Como se quisesse fazê-la entender que havia de verdade, não como um objeto, não como algo descartável, mas como uma pessoa, como alguém digna de carinho. Ela estremeceu sob o olhar dele, o corpo tenso, a mente gritando para que se protegesse, para que esperasse a dor que sempre vinha. Mas Victor não se moveu, não a pressionou, não exigiu nada. Apenas ficou ali, olhando-a, com os olhos intensos e escuros, cheios de algo bruto e verdadeiro. Algo que fez o coração dela disparar. Você não precisa ter medo, murmurou ele, a voz baixa, calma, quase um sussurro que parecia querer apagar cada lembrança dolorosa. Eu nunca vou te machucar, Laia. Nem agora, nem nunca. As palavras a fizeram estremecer, não por desconfiança, mas porque ela queria acreditar. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Ninguém jamais falara com ela daquele jeito. Ninguém jamais lhe dera uma escolha. A vida inteira fora tratada como um fardo, uma sombra, alguém feita para servir e desaparecer. Mas Victor era diferente. Ele não a tocava com posse, não a olhava com arrogância. O olhar dele dizia algo que ela mal sabia decifrar, algo que a fazia sentir-se preciosa, viva, como se ele preferisse morrer a vê-la sofrer novamente. A garganta dela se apertou, os dedos se fecharam sobre o tecido macio dos lençóis, tentando conter a onda de emoções que ameaçava transbordar. Eu não entendo, sussurrou, com a voz frágil, os olhos marejados buscando os dele. Por que está sendo tão bom para mim? Vitor soltou o ar lentamente, o polegar roçando a pele do rosto dela com uma delicadeza que parecia impossível. Um gesto tão suave que aqueceu o corpo inteiro de Laia. Porque você merece bondade, disse ele simplesmente, como se fosse a verdade mais óbvia do mundo. Você passou a vida inteira com medo, acreditando que ninguém jamais te amaria, mas isso acaba hoje. Ele fez uma pausa, o olhar firme, intenso, inabalável. A partir de agora você é minha, Laia, e eu vou cuidar de você. Sempre. As palavras atravessaram Laia como um raio, sacudindo-a até o âmago. Ninguém jamais a havia reivindicado daquele jeito, não com força, não com crueldade, mas com devoção, com uma promessa que soava inquebrável. Ela nunca pertencera a ninguém, pelo menos não de um modo que significasse proteção, segurança, amor. Mas o jeito como ele dissera, o modo como a segurava, como se ela fosse algo delicado, algo que ele enfrentaria o mundo inteiro para proteger, fez seu coração doer de um jeito que ela não conseguia explicar. Laia o olhou, realmente o olhou, e pela primeira vez permitiu-se ver o homem por trás do título, por trás do bilionário impiedoso que o mundo temia. Ele era forte, poderoso, perigoso, mas com ela era outra coisa, gentil, paciente.
disposto a esperar que ela confiasse, que acreditasse na promessa que ele acabara de fazer. E isso a assustava, porque se fosse verdade, se ele realmente quisesse cumprir o que dizia, tudo que ela conhecia mudaria. Pela primeira vez em sua vida, ela tinha uma escolha. E pela primeira vez, escolheu confiar. As mãos dela tremiam quando se ergueram, hesitantes, até que seus dedos tocaram o peito dele, sentindo o batimento firme, constante, reconfortante do coração sob a pele. Victor ficou imóvel. O ar lhe escapou brevemente, como se aquele toque significasse mais do que ela jamais poderia compreender. Laia, ele murmurou, a voz agora suave, quase reverente. Está tudo bem. Você não precisa dizer nada, só me deixa te abraçar. Ela engoliu em seco, a garganta apertada, e apenas conseguiu sussurrar. Tá bom. Apenas uma palavra, mas significava tudo. Victor não hesitou. Moveu-se devagar, com cuidado, envolvendo-a em seus braços e puxando-a contra o peito, como se a protegesse do mundo inteiro. O calor dele a envolveu. O cheiro, limpo, forte, viciante, encheu seus sentidos e, por um instante, Laia sentiu-se segura de um jeito que nunca conhecera. E pela primeira vez na vida, sentiu algo que nunca ousara esperar. Ela se sentiu amada. Seu corpo relaxou. A cabeça repousou sobre o peito dele. Os braços dele se apertaram um pouco mais, como se quisessem mantê-la inteira, peça por peça, fragmento por fragmento. Ele não disse nada. Não precisou. Suas ações diziam tudo. Ele estava ali. Era real. E não iria embora. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio. Cheio de algo invisível, poderoso, que os envolvia como um escudo contra o passado, contra a dor, contra tudo que tentara destruí-la. Laia fechou os olhos, rendendo-se ao calor do abraço, permitindo-se acreditar que talvez, só talvez, ela não estivesse mais sozinha. Dorme, ele sussurrou contra seus cabelos, depositando um beijo suave no topo da cabeça dela. Agora você está segura. E pela primeira vez em anos, Laia acreditou. Permitiu-se descansar. Permitiu-se confiar. Permitiu-se ter esperança. Porque Victor havia prometido cuidar dela. E no fundo do coração, ela sabia que ele manteria essa promessa. Na manhã seguinte, o sol dourado invadia o quarto através das enormes janelas de vidro, iluminando os lençóis de seda que a envolviam. Laia se moveu lentamente, afundando no colchão mais macio que já havia sentido. Por um instante ficou confusa, a mente ainda presa às lembranças da cama fria e dura da casa de Margot, onde todas as manhãs começavam com o peso cruel da servidão. Mas quando seus cílios se ergueram e ela viu a cena diante de si, ela prendeu a respiração, o coração disparando. Sentou-se de repente em choque. O quarto era diferente de tudo o que Laia já tinha visto, ou sequer ousado imaginar que pudesse um dia lhe pertencer. As paredes, adornadas com delicados detalhes em ouro e marfim, cintilavam sob a luz do sol. Do teto alto, um imenso lustre de cristal pendia como uma joia suspensa, espalhando reflexos deslumbrantes por todo o ambiente, pequenos feixes que dançavam como estrelas em movimento. A cama parecia feita para a realeza, enorme, majestosa, coberta por lençóis bordados e tecidos tão macios que pareciam acariciar sua pele. À direita, uma parede inteira de janelas de vidro revelava um jardim particular digno de contos de fadas, flores exuberantes, cores vibrantes, e no centro, uma fonte reluzente cujas águas cintilavam como diamantes ao sol. Mas o que realmente tirou o fôlego de Laia estava além da cama. Aos pés do colchão luxuoso, uma fileira de vestidos impecavelmente dispostos a aguardava. Vestidos de seda, cetim e chifon, em todos os tons possíveis, com bordados delicados que brilhavam como se tivessem vida própria sob a luz. Sobre uma mesa coberta de veludo, joias de tirar o fôlego repousavam em perfeita harmonia,
colares de diamantes, pulseiras douradas, anéis cravejados de safiras. Cada peça parecia ter sido feita para uma rainha. Laia levou a mão à boca, sem acreditar no que via. Deslizou as pernas pela lateral da cama, seus pés nus afundando no tapete macio como nuvem. Com as mãos trêmulas, tocou o tecido de um dos vestidos. Um deslumbrante modelo vermelho, com ombros à mostra e bordados que reluziam como um rio de rubis. Nunca, nem nos sonhos mais impossíveis, ela imaginara algo assim. Nunca acreditara que pudesse vestir algo tão divino. E, no entanto, tudo aquilo estava ali, esperando por ela. Um turbilhão de emoções a dominou. Incredulidade, espanto, confusão. Por quê? Por que Victor fizera tudo aquilo? O que ela fizera para merecer tal vida, depois de tantos anos sendo tratada como nada mais que uma serva esquecida? Antes que conseguisse encontrar respostas, o som das grandes portas duplas se abrindo ecoou pelo quarto. Laia ergueu o olhar, e o ar fugiu de seus pulmões. Victor estava ali, imponente. O poder parecia emanar dele sem esforço algum. Vestia um terno preto impecavelmente ajustado, e cada movimento seu exalava controle e elegância. Mas quando o olhar dele pousou sobre ela, algo mudou. A rigidez se desfez. Um sorriso discreto e conhecedor surgiu em seus lábios ao observar a expressão dela. "Você está acordada", disse com a voz suave, dando alguns passos à frente. Sua presença preenchia o quarto, tornando o espaço imenso subitamente pequeno. Laia engoliu em seco, ainda atordoada, e conseguiu apenas murmurar: "Victor, o que é tudo isso?" Seus olhos arregalados refletiam admiração e incerteza enquanto ela gesticulava na direção dos presentes luxuosos, incapaz de compreender o que estava acontecendo. O sorriso de Victor se aprofundou. Ele enfiou a mão no bolso e retirou uma pequena caixa elegantemente embrulhada. "Uma surpresa", respondeu, estendendo-a para ela. "E há mais." Laia hesitou, o coração disparado antes de aceitar o presente. Seus dedos tremiam enquanto desatava o laço e levantava a tampa. O ar pareceu desaparecer do quarto. Dentro da caixa repousava uma chave coberta de diamantes, brilhando intensamente sob a luz. Laia ergueu o olhar para Victor, confusa, buscando respostas. O sorriso dele se alargou, satisfeito, confiante, enquanto se inclinava um pouco, a voz baixa e profunda, envolvendo-a como um toque invisível. "É a chave da sua nova casa", murmurou. "Uma princesa precisa de um castelo, não acha?" O coração de Laia quase parou. Nova casa. Castelo. Os lábios dela se entreabriram, sem som, a mente girando, tentando compreender o que ele acabara de dizer. Mas antes que conseguisse reagir, Victor estendeu a mão em direção a ela. "Vem comigo", disse com um tom que era ao mesmo tempo suave e imperioso. "Deixa eu te mostrar." Ainda sem acreditar, Laia aceitou a mão dele, permitindo que a guiasse pela imensa propriedade. Cada passo parecia um sonho, como se ela estivesse flutuando dentro de uma realidade que não era dela. Mas nada poderia tê-la preparado para o que a aguardava do lado de fora. No instante em que as portas se abriram, o ar fugiu de seus pulmões. Diante dela, erguia-se uma mansão tão majestosa que poderia rivalizar com um palácio real. Colunas de mármore reluziam sob o sol, adornadas com detalhes dourados e esculturas tão precisas que pareciam vivas. O terreno se estendia por hectares de jardins impecáveis, com fontes que dançavam sob a luz, caminhos de flores coloridas e uma piscina infinita cintilante que se perdia nas colinas ao longe. A garganta de Laia apertou. As lágrimas se acumularam nos olhos quando ela se virou para Victor, a voz trêmula. Isso é meu?" O olhar dele se suavizou. Victor ergueu a mão e acariciou o rosto dela, o toque quente, firme, tranquilizador. "Sim, Laia. Tudo o que você vê, tudo o que você tocar, agora é seu.
Você nunca mais vai sofrer. Nunca mais vai viver com medo ou se sentir menor do que é. O polegar dele afastou a lágrima solitária que desceu pela bochecha dela. Você é preciosa, é minha, e eu vou garantir que viva como a rainha que sempre deveria ter sido. O peito de Laia se apertou, transbordando de emoções que não cabiam dentro dela. Gratidão, espanto e algo novo, algo doce e arrebatador. A sensação de ser realmente amada. Pela primeira vez na vida, ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava vivendo. E enquanto observava aquele paraíso que agora chamava de seu, uma verdade tomou forma dentro dela. Victor não havia lhe dado apenas luxo. Ele havia lhe dado liberdade, uma nova vida e talvez, só talvez, a chance de finalmente acreditar no amor. Com o passar das semanas, Laia descobriu um mundo que nunca imaginara existir. Um mundo de calor, de cuidado e de segurança tão profunda que às vezes se perguntava se tudo aquilo era real ou apenas um sonho prestes a desvanecer. Durante anos ela acreditara que o amor era uma ilusão cruel, algo reservado para os outros, nunca para ela. E no entanto ali estava, vivendo um conto de fadas ao lado de Victor Stone, o homem que o mundo conhecia como implacável, mas que com ela era pura ternura, proteção e generosidade sem limites. Todas as manhãs, ela despertava na cama de seda macia da propriedade, o coração acelerando ao perceber que o sofrimento havia ficado para trás. Não havia gritos, nem ordens, nem a voz fria de Margot. Havia apenas o sol dourado atravessando as janelas gigantes, o perfume das rosas frescas que Victor fazia questão de deixar em seu quarto todas as noites, e a sensação inegável de ser valorizada, amada, livre. Mas o que realmente tocava seu coração não era a riqueza, era ele. Era o jeito como Victor a olhava, como se ela fosse o tesouro mais raro do mundo. O jeito como ouvia cada palavra sua com uma atenção quase reverente, como se nada mais existisse. E o toque dele, o toque, mesmo o mais leve, o mais breve, deixava rastros de calor em sua pele, fazendo o corpo inteiro estremecer. Vingança acendeu dentro dele, uma chama que queimava silenciosa, profunda, impossível de apagar. No início, Laia havia tentado proteger o próprio coração. Repetia para si mesma que homens como Victor Stone não se apaixonavam, que ela não passava de um acaso em sua vida, uma posse, um capricho. Mas pouco a pouco, quase sem perceber, começou a confiar nele. Foi um caminho lento, difícil. Anos de dor e crueldade haviam erguido muralhas ao redor de seu coração, muralhas que a protegiam da decepção, da traição, do sofrimento. Mas Victor era paciente, incansável, inabalável em sua busca pela confiança dela. Nunca a forçou, nunca exigiu nada, a não ser uma única coisa, que ela permitisse a si mesma ser feliz. E assim, pela primeira vez em muito tempo, Laia tentou. Permitiu-se sorrir. Permitiu-se rir sem medo de ser silenciada. Permitiu-se explorar o mundo que ele havia colocado a seus pés, sem o peso constante da dor em seus ombros, e aos poucos começou a enxergá-lo de outro jeito. Não como o bilionário temido que todos viam, mas como o homem que a havia salvado. O homem que lhe devolveu a dignidade. O homem cuja simples presença fazia o coração dela bater mais rápido, de um jeito novo, assustador, arrebatador. Mas junto do amor veio o medo. Um medo profundo, paralisante. Toda vez que se permitia imaginar um futuro ao lado dele, o pavor a dominava. E se fosse temporário? E se ele mudasse de ideia? E se ela não passasse de uma distração passageira em sua vida, movida por poder e ambição? Ela sabia. Homens como Victor Stone não se deixavam prender por emoções. Viviam livres, inatingíveis, intocados por sentimentos como o amor. E ainda assim, toda vez que ela olhava para ele, para aqueles olhos intensos e profundos, via algo ali, algo cru, real.
Impossível de negar. Algo que fazia o coração dela acelerar com esperança. Ela tentou lutar contra isso. Tentou lembrar-se de que era apenas uma mulher que o destino havia empurrado para o caminho dele. Mas a verdade era inegável. Ela estava se apaixonando. De forma intensa, irrevogável. Cada olhar roubado, cada palavra sussurrada, cada toque suave a empurrava mais fundo nesse abismo doce e perigoso, e ela não tinha forças para resistir. Laia nunca soubera o que era ser amada, nunca soubera o que era ser desejada não por utilidade, mas por quem ela realmente era. E Victor, em seu silêncio firme e sua ternura inesperada, estava mostrando a ela um tipo de amor que ela jamais ousara sonhar. Mas o medo continuava lá, espreitando nos cantos da mente, sussurrando alertas de desilusão, de abandono, de perda. Porque, se havia algo que a vida lhe ensinara, era que a felicidade era frágil, e o amor era a coisa mais perigosa de todas. Mesmo assim, Victor tornava impossível não acreditar. Cada gesto, cada olhar, cada promessa não dita fazia Laia desejar confiar. E então chegou o dia do acerto de contas. Um dia que Laia jamais imaginou viver. Um dia de justiça que ela nunca ousou esperar. Porque Victor Stone era um homem de palavra, e quando prometeu proteger Laia com a própria alma, o mundo inteiro passou a dever-lhe respostas. Desde o instante em que descobriu o tormento que ela havia suportado nas mãos da madrasta cruel e dos meio-irmãos impiedosos, uma chama se acendeu dentro dele, uma chama implacável, faminta, que só seria apagada quando todos eles pagassem por cada lágrima que ela derramou. A vingança ardia dentro dele, e Victor havia jurado a si mesmo que eles pagariam. Pagariam por cada lágrima que Laia derramara, por cada noite em que adormecera com frio e fome, por cada instante em que acreditara ser indigna de amor, de felicidade, de uma vida além da servidão. Victor não era um homem que agia por impulso, era calculista, estratégico e, quando necessário, impiedoso. E quando o assunto envolvia seus inimigos, especialmente aqueles que haviam ousado ferir a mulher que ele amava, sua justiça era absoluta. O plano começou no exato momento em que ele levou Laia para sua casa. Ele reuniu cada fragmento de informação sobre aquela família miserável, desenterrando a extensão total da ganância, da corrupção e dos segredos que eles haviam tentado esconder por tantos anos. Com o poder colossal que possuía, Victor declarou guerra total. Começou com o império financeiro deles, o alicerce de toda a arrogância e status que ostentavam. Ele orquestrou a ruína deles com uma precisão cirúrgica, sem deixar brechas, sem chance de fuga. Cada negócio fraudulento, cada centavo roubado, cada esquema sujo, tudo foi exposto à luz do dia. A mídia devorou o escândalo. As manchetes pipocavam em todos os canais, revelando cada crime, cada mentira, transformando seus nomes em sinônimo de vergonha. O que antes era poder e prestígio virou uma lição pública de ganância e crueldade. Mas Victor não parou por aí. Não bastava tirar-lhes a riqueza, eles precisavam sentir na pele a mesma dor que haviam infligido a Laia por tantos anos. Ele fez questão de isolá-los completamente. Garantiu que todos os aliados que antes bajulavam a família agora virassem o rosto em repulsa. Os contatos poderosos desapareceram, os convites cessaram, as portas se fecharam. Sem recursos, sem apoio, sem dignidade. A mansão foi confiscada. As contas bancárias congeladas, as empresas dissolvidas da noite para o dia. Restaram apenas os corpos, as roupas e o desespero. E então veio o golpe final, o social. A mesma elite que um dia os aplaudira, agora os tratava como pragas. Os cochichos se espalhavam pelos jantares e eventos, risos contidos, olhares de desprezo, comentários venenosos sobre a família arruinada. Margot, que antes exalava poder e controle, era agora uma sombra de si mesma. As mãos antes cobertas de joias tremiam enquanto ela implorava por misericórdia. O orgulho se desfez,
substituído por um medo cru, real. Ethan e Sophie, acostumados ao luxo, agora lutavam para pagar o básico. Os amigos os abandonaram como se carregassem uma doença contagiosa. E o destino, em sua ironia mais cruel, reservou-lhes a visão mais dolorosa de todas, Laia, aquela que haviam humilhado, desprezado, destruído, agora vivia o que eles sempre desejaram, rodeada de amor, de respeito e de um homem tão poderoso que poderia destruir qualquer um com apenas uma palavra. E ele havia feito tudo por ela. Quando Laia descobriu o que Victor fizera, quando entendeu até onde ele havia ido para garantir que seus algozes jamais se reerguessem, o coração dela quase não suportou. Ninguém, nunca, havia lutado por ela. Ninguém jamais buscara justiça por sua dor. Ela passara a vida acreditando que estava sozinha, que ninguém jamais ficaria ao seu lado. Mas agora havia um homem que podia ter o mundo e que, ainda assim, escolheu ter apenas uma coisa: ela. A revelação atingiu Laia como um raio. Victor Stone, o bilionário temido, o homem sobre quem o mundo sussurrava com fascínio e medo, havia feito tudo aquilo não por dever, não por obrigação, mas por amor. Porque a dor dela era a dor dele. O sofrimento dela era o sofrimento dele. E ele queimaria o mundo inteiro antes de permitir que alguém voltasse a machucá-la. Diante dele, o coração de Laia batia descompassado, uma mistura de incredulidade e amor absoluto. Victor se aproximou, seus braços fortes envolvendo-a com firmeza, protegendo-a do passado que a assombrava. Sua voz soou baixa, rouca, carregada de uma promessa que parecia selar o destino dos dois. Ninguém vai te ferir novamente, Laia, não enquanto eu estiver vivo. E naquele instante, enquanto ela escondia o rosto contra o peito dele, sentindo o calor de seu corpo como um escudo contra a escuridão, Laia soube. Aquilo era amor. Amor verdadeiro, inabalável, eterno. Ela nunca o deixaria escapar. Aquela noite não se parecia com nenhuma outra. Era uma noite tecida com fios de sonho, sob um céu onde as estrelas brilhavam como diamantes espalhados em um manto de veludo. O som das ondas beijando a areia parecia sussurrar segredos antigos, promessas de amor, de futuro, de eternidade. Laia não fazia ideia do que Victor havia planejado. Não sabia por que ele insistira em vendá-la ao entrarem em seu jato particular, apenas sentindo o calor da respiração dele perto de seu ouvido, enquanto murmurava com aquela voz firme e irresistível: "Confia em mim, amor. Esta noite você jamais esquecerá." Seu coração acelerava, um turbilhão de emoção e expectativa percorrendo seu corpo. As mãos trêmulas se agarravam ao braço dele, buscando equilíbrio na presença segura que sempre a acalmava. Ela nunca conhecera um amor assim. Um amor feroz, mas doce, protetor, mas libertador. Um amor que a havia resgatado da escuridão e a erguido para um lugar onde ela jamais imaginara existir. Victor Stone havia reescrito o significado de sua vida. Ele a havia mostrado que ela não era um fardo, não era algo descartável, mas alguém digna de ser amada, admirada, venerada, a rainha do mundo dele. Quando o jato pousou e Victor a conduziu até um barco, ainda vendada, o som das ondas crescia a cada minuto, misturando-se ao perfume de flores exóticas e à brisa salgada do mar. Ela não sabia o que a esperava, mas dentro de si sentia que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Então a voz dele soou, grave, envolvente, carregada de emoção. "Abra os olhos, meu amor." Lentamente ela obedeceu, e o ar deixou seus pulmões. Diante dela, estendia-se uma ilha particular, intocada, serena, banhada pela luz dourada do pôr do sol. A areia parecia seda sob seus pés. O vento trazia o perfume delicado de jasmim e rosas. Mas o que realmente tirou seu fôlego foi o que via à frente. Um caminho iluminado por milhares de velas se estendia até uma mesa impecavelmente montada sob um dossel de luzes cintilantes. Ao fundo,
O som suave de violinos se misturava ao murmúrio do mar, criando uma melodia que parecia saída de um conto de fadas. Laia sentiu os olhos marejarem. Era como se o próprio universo tivesse parado, apenas para ela. Ela se virou para Victor, a voz quase um sussurro. Isso é para mim? A resposta estava nos olhos dele, no modo como a olhava, como se ela fosse a única mulher no mundo, como se fosse o motivo pelo qual as estrelas existiam. Tudo o que eu faço é por você, Laia, disse ele suavemente, tomando suas mãos e conduzindo-a adiante, guiando-a pelo caminho iluminado por velas com uma paciência e uma reverência que fizeram o coração dela transbordar de amor. O jantar era um sonho, um banquete digno da realeza, as iguarias mais finas, preparadas por chefes de classe mundial. Cada prato mais requintado que o anterior, cada sabor, uma prova das distâncias que Victor percorreria para vê-la feliz. Mas apesar de toda a perfeição da noite, da beleza da ilha, do luxo que a cercava, a verdadeira magia estava na forma como ele a olhava, no jeito como, de tempos em tempos, estendia a mão para afastar uma mecha rebelde de seu cabelo, no toque de seus dedos que pareciam se recusar a deixá-la, como se o simples espaço entre eles fosse insuportável. E então, quando os últimos raios de sol mergulharam no horizonte, tingindo o céu de rosa e dourado, Victor se levantou. O movimento foi lento, deliberado, o olhar dele nunca deixando o dela. E então, para o absoluto espanto de Laia, ele se ajoelhou diante dela. Um suspiro escapou dos lábios dela. As mãos foram ao rosto, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelo ar. Victor tirou do bolso uma pequena caixa de veludo e a abriu, revelando o anel mais deslumbrante que ela já vira. Grande, mas elegante, brilhante, mas atemporal, um reflexo perfeito do amor que compartilhavam. As lágrimas nublaram sua visão, e então a voz de Victor, firme, mas carregada de emoção, rompeu o silêncio. Cada palavra, uma promessa. Cada sílaba, um voto. Laia, desde o momento em que te conheci, minha vida mudou para sempre. Você me mostrou um tipo de amor que eu não sabia que existia. Um amor tão profundo, tão absoluto, que eu já não consigo imaginar um futuro sem você. Você é minha força, meu coração, minha alma. Quero passar cada dia da minha vida te provando o quanto você significa para mim, te amando, te protegendo, te honrando com cada respiração do meu ser. Então, meu amor, minha rainha, você aceita se casar comigo? Um soluço escapou dos lábios dela. O corpo inteiro tremia, os olhos fixos naquele homem, o mesmo homem que o mundo temia, o impiedoso bilionário. Agora ajoelhado diante dela, oferecendo não poder, não riqueza, mas o próprio coração. E naquele instante não havia dúvida, não havia medo, apenas amor. Um amor tão imenso que a fazia sentir, pela primeira vez, que finalmente estava onde deveria estar, nos braços dele. Sim, ela sussurrou, a voz embargada pelas lágrimas, um sorriso trêmulo abrindo-se em seu rosto. Sim, Victor. 1000 vezes sim. O alívio, a alegria nos olhos dele eram indescritíveis. E então, antes mesmo que ela pudesse respirar, os lábios dele estavam sobre os dela. Um beijo profundo, ardente, repleto de promessas silenciosas que a deixaram sem fôlego. O mundo desapareceu. O oceano, a ilha, o céu, tudo se desfez ao redor deles. Havia apenas os dois, o amor, e a certeza inabalável de que nada, nem ninguém, jamais poderia separá-los. E enquanto as estrelas testemunhavam o início de sua eternidade e as ondas carregavam o som de suas risadas noite adentro, Laia soube, com absoluta clareza, ela havia encontrado o lar. A revelação atingiu Laia como um raio. Victor Stone, o bilionário temido, o homem sobre quem o mundo sussurrava com fascínio e medo, havia feito tudo aquilo não por dever, não por obrigação, mas por amor.
porque a dor dela era a dor dele. O sofrimento dela era o sofrimento dele. E ele queimaria o mundo inteiro antes de permitir que alguém voltasse a machucá-la. Diante dele, o coração de Laia batia descompassado. Uma mistura de incredulidade e amor absoluto. Victor se aproximou, seus braços fortes envolvendo-a com firmeza, protegendo-a do passado que a assombrava. Sua voz soou baixa, rouca, carregada de uma promessa que parecia selar o destino dos dois. Ninguém vai te ferir novamente, Laia. Não enquanto eu estiver vivo. E naquele instante, enquanto ela escondia o rosto contra o peito dele, sentindo o calor de seu corpo como um escudo contra a escuridão, Laia soube. Aquilo era amor. Amor verdadeiro, inabalável, eterno. Ela nunca o deixaria escapar. Aquela noite não se parecia com nenhuma outra. Era uma noite tecida com fios de sonho, sob um céu onde as estrelas brilhavam como diamantes espalhados em um manto de veludo. O som das ondas beijando a areia parecia sussurrar segredos antigos, promessas de amor, de futuro, de eternidade. Laia não fazia ideia do que Victor havia planejado. Não sabia por que ele insistira em vendá-la ao entrarem em seu jato particular, apenas sentindo o calor da respiração dele perto de seu ouvido, enquanto murmurava com aquela voz firme e irresistível. Confie em mim, amor. Esta noite você jamais esquecerá. Seu coração acelerava, um turbilhão de emoção e expectativa percorrendo seu corpo. As mãos trêmulas se agarravam ao braço dele, buscando equilíbrio na presença segura que sempre a acalmava. Ela nunca conhecera um amor assim, um amor feroz, mas doce, protetor, mas libertador. Um amor que a havia resgatado da escuridão e a erguido para um lugar onde ela jamais imaginara existir. Victor Stone havia reescrito o significado de sua vida. Ele a havia mostrado que ela não era um fardo, não era algo descartável, mas alguém digna de ser amada, admirada, venerada, a rainha do mundo dele. Quando o jato pousou e Victor a conduziu até um barco, ainda vendada, o som das ondas crescia a cada minuto, misturando-se ao perfume de flores exóticas e à brisa salgada do mar. Ela não sabia o que a esperava, mas dentro de si sentia que estava prestes a testemunhar algo extraordinário. Então a voz dele soou, grave, envolvente, carregada de emoção. Abra os olhos, meu amor. Lentamente ela obedeceu, e o ar deixou seus pulmões. Diante dela estendia-se uma ilha particular, intocada, serena, banhada pela luz dourada do pôr do sol. A areia parecia seda sob seus pés, o vento trazia o perfume delicado de jasmim e rosas. Mas o que realmente tirou seu fôlego foi o que via à frente. Um caminho iluminado por milhares de velas se estendia até uma mesa impecavelmente montada sob um dossel de luzes cintilantes. Ao fundo, o som suave de violinos se misturava ao murmúrio do mar, criando uma melodia que parecia saída de um conto de fadas. Laia sentiu os olhos marejarem. Era como se o próprio universo tivesse parado, apenas para ela. O coração de Laia batia acelerado enquanto ele a conduzia, o toque firme e ao mesmo tempo delicado. A presença de Victor era uma força intensa, quase hipnotizante, que fazia seu pulso disparar de expectativa. A suíte de lua de mel era um paraíso, um amplo espaço adornado por velas tremeluzentes e pétalas de rosas espalhadas pelo chão, o ar perfumado com jasmim e envolto por uma sensação indescritível de magia. Antes que ela pudesse assimilar tudo, Victor se virou para encará-la, o olhar profundo e intenso carregado de algo que fez seus joelhos enfraquecerem. Num único movimento, ele a tomou nos braços, atravessando o limiar com facilidade, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Agora você é minha, Sra. Stone, murmurou, a voz grave e cheia de emoção. Um rubor suave tomou conta do rosto de Laia, o coração acelerando ainda mais diante das palavras dele, diante da forma como ele a olhava, com carinho, com admiração,
com algo que parecia eterno. Ele a colocou no chão com cuidado, as mãos repousando em sua cintura, aproximando-a até que ficassem frente a frente, tão próximos que o mundo ao redor parecia desaparecer. "Você tem ideia do que causa em mim?" perguntou em voz baixa um tom que misturava ternura e verdade. Laia não conseguiu responder, não com palavras. Havia algo naquele momento que falava mais alto. O silêncio, os olhares, a respiração entrelaçada. Victor ergueu uma das mãos, afastando delicadamente uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque era leve, quase reverente, e Laia sentiu o peito se apertar. Não de medo, mas de um amor tão profundo que parecia impossível contê-lo. Naquela noite, o tempo pareceu parar. Eles riram, conversaram, dividiram lembranças e promessas sob a luz suave das velas. O mundo inteiro lá fora deixou de existir. Quando o amanhecer chegou, Laia despertou nos braços dele, o sol dourando o quarto e o som do mar ao longe embalando o silêncio tranquilo. Victor a olhava como se ela fosse o centro de todo o universo. "Eu te amo, Laia, para sempre", sussurrou ele. Ela sorriu, os olhos brilhando, o coração leve pela primeira vez em toda a sua vida. "Para sempre", respondeu. A vida de Laia havia se transformado por completo. Agora, ela vivia um sonho do qual nunca queria acordar. Não mais a garota oprimida do passado, mas uma mulher amada, respeitada e livre ao lado do homem que havia transformado sua dor em esperança e seu medo em amor. Ele a levou em viagens de jato particular para os destinos mais deslumbrantes do mundo. Das ruas românticas de Paris, onde a beijou sob as luzes cintilantes da Torre Eiffel, às praias intocadas das Maldivas, onde caminharam de mãos dadas, com o pôr do sol dourado se refletindo em seus olhos e as ondas acariciando suavemente seus pés. O amor entre eles crescia a cada instante, profundo, inquebrável, como se o próprio tempo tivesse se curvado para assistir àquela história. Mas mais do que os presentes, extravagantes, as viagens luxuosas ou as surpresas infinitas, o que realmente fazia o coração de Laia estremecer era o jeito como Victor a olhava, como se ela fosse o centro do universo dele. Era o toque dele, firme e ao mesmo tempo terno. Era a forma como ele a fazia se sentir, amada, valorizada, viva. Foi assim que Laia percebeu o quanto sua vida havia mudado, como passara de alguém esquecida, indesejada, para se tornar o coração de todo o mundo de um homem como Victor Stone. Ele a adorava, a venerava e parecia ter feito da felicidade dela a missão de sua existência. Quando estava no trabalho, enviava mensagens cheias de doçura, notas de voz em que sua voz grave e poderosa se tornava suave, apenas para ela. Dizia o quanto sentia sua falta, o quanto desejava tê-la novamente em seus braços. E quando voltava para casa, não importava o quão exausto estivesse, sua primeira e única prioridade era sempre ela. A puxava para seus braços, a beijava até lhe roubar o fôlego e sussurrava, entre beijos e risos baixos, o quanto a amava, como se precisasse dela tanto quanto do ar que respirava. As noites eram deles, envoltos um no outro, perdidos em uma paixão tão intensa que o mundo ao redor simplesmente deixava de existir. E nos momentos silenciosos que vinham depois, quando Laia repousava a cabeça sobre o peito dele, ouvindo o ritmo firme do seu coração, ela sabia. Aquele era o amor que buscara a vida toda. Um amor eterno, impossível de quebrar, imortal. Victor nunca parava de provar sua devoção. Nunca deixava de lembrá-la de que ela era tudo o que ele mais amava. Organizou eventos beneficentes em nome dela, sabendo o quanto Laia se importava com quem sofria, determinado a garantir que ninguém passasse pelo que ela um dia passou. Comprou-lhe uma galeria para que pudesse seguir sua paixão pela arte, encorajando-a a sonhar, a construir algo que fosse só dela, porque para ele, Laia não era apenas sua esposa, era sua parceira, sua igual, sua rainha. Cada aniversário,
Cada data especial era celebrado com gestos grandiosos, jantares à luz de velas sob as estrelas, serenatas surpresa, cartas de amor escritas de próprio punho. Mas mesmo nos dias simples, Victor encontrava formas de fazê-la se sentir única, levando-lhe café da manhã na cama, preparando banhos quentes após longos dias, ou simplesmente dançando com ela pela sala quando sua música favorita começava a tocar. E foi em um desses dias calmos que chegou a maior surpresa de todas, o momento em que Laia descobriu que carregava dentro de si o fruto daquele amor. Suas mãos tremiam enquanto segurava o teste, os olhos marejados, o coração acelerado diante da mais doce das realidades. Quando contou a Victor, ele ficou em silêncio por um instante, os olhos arregalados de incredulidade, antes de um sorriso lento e deslumbrante se abrir em seu rosto. Em um gesto espontâneo, ele a ergueu do chão e a girou no ar, rindo com uma alegria pura e contagiante, o som ecoando como música. Você me deu o maior presente de todos, meu amor. Ele sussurrou palavras doces enquanto beijava suavemente o rosto dela, as mãos pousadas com ternura sobre o abdômen de Laia, como se ainda não acreditasse que o amor deles havia dado origem a uma nova vida. A partir daquele instante, Victor tornou-se ainda mais protetor. Não permitia que ela fizesse esforço algum, mimando-a com gestos carinhosos, palavras gentis e promessas sussurradas que faziam o coração dela derreter. Estava presente em cada consulta, em cada desejo inesperado, em cada momento de cansaço, segurando sua mão, apoiando-a, garantindo que ela jamais se sentisse sozinha. E quando o grande dia chegou, quando Laia segurou o bebê nos braços pela primeira vez e viu as lágrimas nos olhos de Victor enquanto ele beijava sua testa, murmurando o quanto estava orgulhoso e o quanto a amava, ela soube. Aquele era o momento mais feliz de sua vida. Das cinzas da dor e da crueldade, ela havia renascido para uma existência feita apenas de amor, alegria e a promessa do para sempre. Ao olhar para o homem que lhe dera tudo e para a família que haviam construído juntos, Laia compreendeu que nunca mais precisaria sonhar, pois sua realidade já era mais bela do que qualquer sonho. Os meses se passaram e a vida deles parecia uma pintura perfeita. O pequeno príncipe da casa havia conquistado completamente o coração do pai, um bebê que reunia o melhor dos dois. A pele morena e cálida de Laia, os traços marcantes de Victor e um brilho no olhar que lembrava o amor que os unira. Victor vivia a paternidade com uma dedicação que deixava Laia sem palavras. Acordava de madrugada para cuidar do filho, embalava-o nos braços enquanto contava histórias e depositava beijos suaves em sua testa, prometendo protegê-lo por toda a vida. Laia acreditava que nada poderia superar a felicidade de vê-lo como pai, mas certa manhã, ao segurar um teste nas mãos trêmulas, o coração disparou. Diante do resultado inegável, lágrimas brotaram em seus olhos. Ela estava grávida novamente. Uma nova vida crescia dentro dela, mais uma prova do amor profundo e inquebrável que compartilhava com Victor. Um amor que agora florescia de novo, transformando-se em mais um milagre. Laia levou a mão ao ventre, um sorriso suave iluminando seu rosto. Era uma mistura de alegria, surpresa e uma emoção tão intensa que mal conseguia respirar. Sem conseguir conter a felicidade, desceu apressada as escadas, o coração acelerado até encontrar Victor em seu escritório, concentrado em alguns relatórios. Assim que ela entrou, ele ergueu o olhar e, no mesmo instante, algo mudou. Os olhos escuros dele se suavizaram ao ver o brilho no rosto dela, como se soubesse, instintivamente, que a mulher que amava trazia consigo a notícia mais maravilhosa do mundo. Ele a levou em viagens de jato particular para os destinos mais deslumbrantes do mundo. Das ruas românticas de Paris, onde a beijou sob as luzes cintilantes da Torre Eiffel, às praias intocadas das Maldivas, onde caminharam de mãos dadas, com o pôr do sol dourado se refletindo em seus olhos
e as ondas acariciando suavemente seus pés. O amor entre eles crescia a cada instante, profundo, inquebrável, como se o próprio tempo tivesse se curvado para assistir àquela história. Mas mais do que os presentes extravagantes, as viagens luxuosas ou as surpresas infinitas, o que realmente fazia o coração de Laia estremecer era o jeito como Victor a olhava, como se ela fosse o centro do universo dele. Era o toque dele, firme e ao mesmo tempo terno. Era a forma como ele a fazia se sentir, amada, valorizada, viva. Foi assim que Laia percebeu o quanto sua vida havia mudado, como passara de alguém esquecida, indesejada, para se tornar o coração de todo o mundo de um homem como Victor Stone. Ele a adorava, a venerava, e parecia ter feito da felicidade dela a missão de sua existência. Quando estava no trabalho, enviava mensagens cheias de doçura, notas de voz em que sua voz grave e poderosa se tornava suave, apenas para ela. Dizia o quanto sentia sua falta, o quanto desejava tê-la novamente em seus braços, e quando voltava para casa, não importava o quão exausto estivesse, sua primeira e única prioridade era sempre ela. A puxava para seus braços, a beijava até lhe roubar o fôlego e sussurrava, entre beijos e risos baixos, o quanto a amava, como se precisasse dela tanto quanto do ar que respirava. As noites eram deles, envoltos um no outro, perdidos em uma paixão tão intensa que o mundo ao redor simplesmente deixava de existir. E nos momentos silenciosos que vinham depois, quando Laia repousava a cabeça sobre o peito dele, ouvindo o ritmo firme do seu coração, ela sabia. Aquele era o amor que buscara a vida toda. Um amor eterno, impossível de quebrar, imortal. Victor nunca parava de provar sua devoção. Nunca deixava de lembrá-la de que ela era tudo o que ele mais amava. Organizou eventos beneficentes em nome dela, sabendo o quanto Laia se importava com quem sofria, determinado a garantir que ninguém passasse pelo que ela um dia passou. Comprou-lhe uma galeria para que pudesse seguir sua paixão pela arte, encorajando-a a sonhar, a construir algo que fosse só dela. Porque para ele, Laia não era apenas sua esposa, era sua parceira, sua igual, sua rainha. Cada aniversário, cada data especial era celebrado com gestos grandiosos, jantares à luz de velas sob as estrelas, serenatas surpresa, cartas de amor escritas de próprio punho. Mas mesmo nos dias simples, Victor encontrava formas de fazê-la se sentir única, levando-lhe café da manhã na cama, preparando banhos quentes após longos dias ou simplesmente dançando com ela pela sala, quando sua música favorita começava a tocar. E foi em um desses dias calmos que chegou a maior surpresa de todas, o momento em que Laia descobriu que carregava dentro de si o fruto daquele amor. Suas mãos tremiam enquanto segurava o teste, os olhos marejados, o coração acelerado diante da mais doce das realidades. Quando contou a Victor, ele ficou em silêncio por um instante, os olhos arregalados de incredulidade, antes de um sorriso lento e deslumbrante se abrir em seu rosto. Em um gesto espontâneo, ele a ergueu do chão e a girou no ar, rindo com uma alegria pura e contagiante, o som ecoando como música. Você me deu o maior presente de todos, meu amor. Ele a levou em viagens de jato particular para os destinos mais deslumbrantes do mundo. Das ruas românticas de Paris, onde a beijou sob as luzes cintilantes da Torre Eiffel, as praias intocadas das Maldivas, onde caminharam de mãos dadas, com o pôr do sol dourado se refletindo em seus olhos e as ondas acariciando suavemente seus pés. O amor entre eles crescia a cada instante, profundo, inquebrável, como se o próprio tempo tivesse se curvado para assistir àquela história. Mas mais do que os presentes extravagantes, as viagens luxuosas ou as surpresas infinitas, o que realmente fazia o coração de Laia estremecer era o jeito como Victor a olhava, como se ela fosse o centro do universo dele. Era o toque dele, firme e ao mesmo tempo terno. Era a forma como ele a fazia se sentir,
amada, valorizada, viva. Foi assim que Laia percebeu o quanto sua vida havia mudado, como passara de alguém esquecida, indesejada, para se tornar o coração de todo o mundo de um homem como Victor Stone. Ele a adorava, a venerava, e parecia ter feito da felicidade dela a missão de sua existência. Quando estava no trabalho, enviava mensagens cheias de doçura, notas de voz em que sua voz grave e poderosa se tornava suave, apenas para ela. Dizia o quanto sentia sua falta, o quanto desejava tê-la novamente em seus braços. E quando voltava para casa, não importava o quão exausto estivesse, sua primeira e única prioridade era sempre ela. A puxava para seus braços, a beijava até lhe roubar o fôlego e sussurrava, entre beijos e risos baixos, o quanto a amava, como se precisasse dela tanto quanto do ar que respirava. As noites eram deles, envoltos um no outro, perdidos em uma paixão tão intensa que o mundo ao redor simplesmente deixava de existir. E nos momentos silenciosos que vinham depois, quando Laia repousava a cabeça sobre o peito dele, ouvindo o ritmo firme do seu coração, ela sabia. Aquele era o amor que buscara a vida toda. Um amor eterno, impossível de quebrar, imortal. Victor nunca parava de provar sua devoção. Nunca deixava de lembrá-la de que ela era tudo o que ele mais amava. Organizou eventos beneficentes em nome dela, sabendo o quanto Laia se importava com quem sofria, determinado a garantir que ninguém passasse pelo que ela um dia passou. Comprou-lhe uma galeria para que pudesse seguir sua paixão pela arte, encorajando-a a sonhar, a construir algo que fosse só dela. Porque para ele, Laia não era apenas sua esposa, era sua parceira, sua igual, sua rainha. Cada aniversário, cada data especial era celebrado com gestos grandiosos. Jantares à luz de velas sob as estrelas, serenatas surpresa, cartas de amor escritas de próprio punho. Mas mesmo nos dias simples, Victor encontrava formas de fazê-la se sentir única, levando-lhe café da manhã na cama, preparando banhos quentes após longos dias, ou simplesmente dançando com ela pela sala quando sua música favorita começava a tocar. E foi em um desses dias calmos que chegou a maior surpresa de todas, o momento em que Laia descobriu que carregava dentro de si o fruto daquele amor. Suas mãos tremiam enquanto segurava o teste, os olhos marejados, o coração acelerado diante da mais doce das realidades. Quando contou a Victor, ele ficou em silêncio por um instante, os olhos arregalados de incredulidade, antes de um sorriso lento e deslumbrante se abrir em seu rosto. Em um gesto espontâneo, ele a ergueu do chão e a girou no ar, rindo com uma alegria pura e contagiante, o som ecoando como música. Você me deu o maior presente de todos, meu amor. Você me deu tudo, meu amor. Você é o meu maior tesouro. Enquanto Laia olhava para o marido, para a vida que haviam construído, para a família que florescera das cinzas do seu passado doloroso, ela soube que finalmente encontrara o seu para sempre. Um amor tão puro e inquebrável que nada no mundo poderia destruí-lo. Os gêmeos ressonavam suavemente nos braços deles, e Victor, com ternura infinita, beijava cada testinha, murmurando promessas de amor e proteção. Naquele instante, Laia percebeu que seu coração nunca estivera tão cheio. Transbordava de uma felicidade tão intensa que a deixava sem fôlego. Aquele era o seu conto de fadas, seu final feliz. E ao olhar nos olhos do homem que transformara sua vida, ela entendeu que aquele momento não era o fim, mas o começo do para sempre mais bonito que poderia existir. A vida de Laia havia se transformado na mais perfeita história de amor, um sonho que um dia ela acreditou ser impossível. E, no entanto, ali estava ela, vivendo em um mundo onde o amor, a alegria e a devoção a envolviam de maneiras que jamais imaginara. Os dias de dor, sofrimento e solidão já não passavam de lembranças distantes, sombras apagadas pela luz imensa do amor que agora compartilhava com Victor. O homem que não apenas a salvara, mas a venerava,
a adorava e lhe dera uma vida em que ela não era apenas esposa ou mãe, ela era o universo inteiro dele. Todas as manhãs, Laia despertava envolta no calor dos braços de Victor, sentindo a respiração dele contra sua pele, um abraço que parecia prometer proteção eterna. Mesmo dormindo, ele a mantinha junto de si, como se o próprio sono não conseguisse afastá-lo dela. Ela não era mais a garota abandonada, maltratada e vendida como se nada valesse. Agora era a mulher que Victor Stone amava além da razão. A mulher que ele olhava como se fosse o tesouro mais precioso da terra. A mulher que ele havia jurado amar, proteger e honrar por toda a eternidade. O lar deles era um paraíso, uma mansão erguida pelo amor, repleta de calor, risadas e o som suave dos passinhos apressados dos gêmeos que enchiam cada canto de alegria. O filho, uma pequena versão de Victor, com o mesmo olhar firme e presença marcante, já havia conquistado o coração do pai de um jeito que fazia Laia sorrir toda vez que os observava juntos. E a filha, a princesa do mundo deles, era a luz da vida de Victor. Sua pequena estrela, sua alegria constante. Ele a mimava sem medida, prometendo que ela jamais conheceria a dor, que nunca sentiria sequer um instante de tristeza. O amor de Laia e Victor não apenas resistira ao tempo, havia se tornado ainda mais forte, um laço eterno, indestrutível. E quanto mais os anos passavam, mais intensa se tornava a devoção dele, mais profunda a paixão, mais urgente o desejo de mostrar à mulher da sua vida o quanto ela significava para ele. As noites deles eram um turbilhão de paixão, momentos roubados em que Victor a puxava para os braços, o toque dele incendiando sua pele enquanto a lembrava, vez após vez, de que ela era o amor da vida dele. "Você é minha, Laia", murmurava ele, a voz rouca de emoção, os dedos traçando lentamente a linha de seu maxilar. Os olhos dele, intensos e escuros, misturavam desejo e ternura. "Meu coração, minha alma, meu tudo." E ela acreditava. Acreditava porque em cada toque, em cada beijo, em cada olhar ardente, ela sentia a profundidade do amor dele. A verdade inegável de que Victor Stone jamais poderia amar outra mulher da mesma forma. Ele havia lhe dado tudo. Uma vida de luxo, um lar repleto de calor, um amor tão profundo e inabalável que lhe tirava o fôlego. Mas mais do que tudo, ele havia lhe dado uma família. Um lugar onde finalmente pertencia, onde não era apenas amada, mas valorizada além das palavras. Numa tarde tranquila, enquanto Laia observava os gêmeos brincando no jardim, sentada ao lado de Victor, o braço dele envolto firmemente em sua cintura, o olhar dele suave e cheio de ternura, uma realização tomou conta dela, tão forte, tão linda, que fez seu coração se expandir de emoção. Ela não era mais aquela garota quebrada que um dia viveu com medo. Não era mais a alma perdida que acreditava não merecer amor. Agora era uma esposa, uma mãe e a mulher mais amada do mundo. "Em que você está pensando, meu amor?" A voz aveludada de Victor a trouxe de volta e ela se virou para ele, os olhos brilhando de felicidade, o sorriso leve, o coração transbordando de gratidão por aquele homem, por aquele amor, por aquela vida abençoada. "Estou pensando em como eu te amo", sussurrou, erguendo a mão para acariciar o rosto dele, o polegar traçando as linhas fortes de sua mandíbula, a alma dela tomada de adoração pelo homem que havia transformado seu destino. O olhar de Victor suavizou, os lábios curvando-se num sorriso terno, antes que ele se inclinasse e deixasse um beijo delicado em sua testa, murmurando contra sua pele. "E eu te amo mais do que você pode imaginar, Laia. Mais do que palavras, mais do que a própria vida." Ela fechou os olhos, saboreando o calor daquele amor, sabendo, com absoluta certeza, que aquele era o seu felizes para sempre. Uma vida repleta de amor, de paixão e de uma devoção que jamais se apagaria.
Uma história que nascera da dor, mas florescera em algo tão extraordinariamente belo que parecia um sonho, mas não era um sonho, era real, era dela. E quando Victor a puxou para os braços, segurando-a firme enquanto o riso de seus filhos ecoava pelo jardim e o sol dourava o fim da tarde, Laia soube, com o coração sereno e completo, que estava em casa, para sempre, nos braços do homem que lhe dera o mundo.